Alguma vez já se perguntou como as plantas se movem? Ou como se mantém uma grande floresta ao longo do tempo? Plantas não caminham, mas podem se disseminar por meio da dispersão de sementes. A dispersão de sementes se destaca entre as interações ecológicas que são determinadas pelo vetor de dispersão, ou seja, o que move a semente. Pode ser o vento, a água, a própria planta ou os animais. A zoocoria é uma das síndromes mais importantes e nos trópicos, entre 50% e 90% das plantas dependem desse meio de dispersão. O processo de dispersão de sementes não termina com a interação entre os animais e as plantas. Após serem transportados pelos animais, as sementes ainda enfrentam vários desafios. Elas podem morrer se caírem em locais inadequados, secarem devido à falta de umidade ou serem predadas. Portanto, a taxa de sementes que conseguem se estabelecer na população é conhecida como efetividade da dispersão. A dispersão ocorre de maneira diferente para cada espécie de planta e de animal, influenciando diretamente a efetividade do processo. A efetividade da dispersão de semente é resultado da multiplicação de dois componentes, um quantitativo e um qualitativo. Os componentes quantitativos estão relacionados com variáveis contáveis. Já os qualitativos envolvem variáveis de probabilidade de sucesso dessa dispersão. Esses fatores atuam de forma independente. Uma planta que produz uma grande quantidade de sementes pode ter uma baixa efetividade de dispersão se suas sementes caírem em locais inadequados. Vamos pensar em uma planta dispersada por aves. As aves se alimentam dos frutos que passam pelo seu trato digestório e defecam ou regurgitam as sementes, as levando para longe de sua planta-mãe. Na perspectiva da planta, podemos utilizar como componente quantitativo para a efetividade de dispersão a quantidade de vezes que a ave visita a planta para consumir seus frutos ou a quantidade de frutos consumidos por ele. E como componente qualitativo, a quantidade de sementes germinadas após a passagem pelo trato digestório do animal ou a resistência dessas sementes à ação de fungos e predadores. Na perspectiva da ave, podemos utilizar como componente quantitativo a quantidade de frutos que ela se alimenta. Como componente qualitativo, os locais onde ela costuma habitar e a probabilidade dela levar essas sementes a um destino que seja favorável para a germinação e desenvolvimento da planta. Compreender a efetividade da dispersão nos ajuda a identificar a contribuição de cada animal e planta na manutenção e restabelecimento das florestas.